Olá, boa tarde. É uma alegria estar mais uma vez no EBD com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor. Atualmente sou professor da classe de adolescentes da nossa igreja. E hoje a gente vai continuar falando sobre o panorama geral do Novo Testamento. Na aula passada, nós estudamos o livro de Atos e também antes do livro de Atos nós estudamos os Evangelhos com o pastor José Maria. E dando continuidade a essa visão geral, estudando os livros do Novo Testamento, a nossa aula de hoje vai ser sobre o livro de Romanos. Sem dúvida, o livro de Romanos é um livro fundamental para a fé cristã. Todo cristão deveria ler esse livro. E por que ele é tão importante? Ele influenciou profundamente a nossa teologia, principalmente a teologia da Reforma Protestante. Foi lendo esse livro que Martinho Lutero redescobriu a salvação pela fé. A gente sabe que um grande pilar da Reforma Protestante foi que Martinho Lutero defendia que a salvação acontecia não pelas coisas boas que nós fazíamos, mas sim pela fé. Outras personalidades famosas também foram muito influenciadas pelo livro de Romanos, como, por exemplo, Augustinho de Hipona, um dos pais da igreja, Ele se converteu lendo o livro de Romanos. John Wesley também, um avivalista do século XVII, ele se converteu lendo um prefácio que Lutero escreveu sobre o livro de Romanos. Romanos, ele é um verdadeiro tratado teológico que embasa a fé cristã. Mas antes de falarmos sobre as características gerais, fazermos uma introdução da carta, explicarmos o contexto, eu queria mostrar algumas características peculiares dessa carta. Algumas curiosidades, Como sabemos, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. E ela foi, das 13 cartas que ele escreveu, Romanos é a maior carta de todas. E uma característica dela é que ela é tida como uma carta meio impessoal de Paulo. Porque Paulo escreveu para os Gálatas, para os Filipenses, para os Coríntios, E nessas cartas, Paulo, ele era mais informal, ele tinha mais uma proximidade do leitor da carta. Mas em Romanos, nós vemos que ela é uma carta um pouco mais formal. E por que isso aconteceu? Bom, os estudiosos supõem que Paulo adota um tom mais formal dessa carta, pois a igreja de Roma, que ela foi destinada para os cristãos que estavam em Roma, por isso que ela leva o título de Romanos, não foi uma igreja que Paulo começou. Na verdade, não se sabe a origem exatamente de quando a igreja de Roma começou. Alguns estimam que ela já tem iniciado desde o começo do livro de Atos, quando houve a festa de Pentecostes e tinham muitos judeus. Alguns judeus voltaram para Roma, levando o cristianismo, e assim começaram a igreja em Roma. Mas sabemos que Paulo não foi a pessoa que fundou a igreja de Roma e começou o trabalho cristão lá. Então, a gente entende um pouco mais que Paulo, nessa carta, ele assume uma postura mais impessoal. E nessa carta também nós não vemos muito aqueles famosos puxões de orelha que Paulo dava nas igrejas. E Barclay afirma isso em seu comentário sobre Romanos. Em todas as demais cartas são tratadas algum problema imediato, alguma situação aflitiva, algum engano corrente, algum perigo mortal que estava ameaçando no momento a igreja a qual escrevia. Mas Romanos é a abordagem mais próxima de uma sistemática exposição da própria. Então, a gente encontra uma carta extremamente elaborada e sistemática, com uma teologia e uma parte doutrinária bem forte. Dito essas peculiaridades da carta, agora vamos falar um pouco
sobre suas características gerais, né? O contexto, a data que ela foi escrita, onde é que Paulo estava quando escreveu essa carta, por que ele escreveu essa carta, antes de entrarmos no conteúdo propriamente dito da carta. Então, vendo as características gerais, Paulo escreveu essa carta por volta do ano 57 depois de Cristo, né? Alguns autores afirmam que foi entre 56 e 57 depois de Cristo. Ela ocupa mais ou menos, ela não foi nem as primeiras cartas escritas por Paulo, mas também não foi as últimas cartas escritas por Paulo, né? E onde Paulo estava por volta nesse ano, em 57 depois de Cristo? Ele estava realizando sua terceira viagem missionária. E estima-se que ele estava em Corinto, mas não dá para ter 100% de certeza, mas estima-se que ele estava em Corinto, que era a cidade que era a sua base, porque sabemos que Paulo desenvolveu as viagens missionárias muito lá na região da Macedônia, da Ásia Menor, da Acaia, e a cidade que era a base de Paulo, que Paulo ficava mais tempo, era Corinto. E a partir de lá ele saía para as outras cidades para pregar o evangelho, né? Por isso que estima-se que ela foi escrita na cidade de Corinto. Mas por qual motivo Paulo resolveu escrever essa carta? Qual foi o propósito que Paulo escreveu essa carta? Bom, sabemos que Paulo tinha muita vontade de ir a Roma, como ele aponta lá no começo da sua carta, né, aos Romanos, no capítulo 1, versículo 11, que fala assim: pois tenho grande desejo de ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais firmados. E no capítulo 1, versículo 15, se você também tem sua Bíblia, abre aí para acompanhar com a gente, diz assim: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros, em Roma. Então, a gente vê que Paulo tinha um grande desejo de ir para Roma. Mas então ele escreveu essa carta na cidade de Corinto e ele demonstrou uma grande vontade de ir para Roma. Mas antes dele poder ir para Roma e concretizar o seu desejo, ele tinha que fazer uma coisa muito importante. Na carta de Coríntios, nós vemos que Paulo estava passando pelas igrejas da Macedônia e pelas igrejas da Acaia, arrecadando ofertas para a igreja de Jerusalém, a igreja mãe de todas, onde todo o ministério de Jesus começou. Nós sabemos que a igreja de Jerusalém estava passando por uma situação extremamente difícil, as igrejas lá da região da Judéia. Era um período de perseguição e, muito além da perseguição, eles estavam também passando por um período de fome, que foi até previsto por um profeta chamado Ágabo, no livro de Atos. E Paulo, ele passou na região da Macedônia e da Acaia, arrecadando dinheiro para levar para os irmãos de Jerusalém e da Judéia. E se nós formos ler Romanos, os capítulo 15, 25, versículos 25 e 26, ele relata um pouco disso. Agora, pois, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram grande alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Então, qual era o plano de Paulo? Paulo estava em Corinto, mas com desejo de ir a Roma. Mas antes, ele precisava passar em Jerusalém e na Judéia para levar as ofertas. E, como sabemos, depois que Paulo terminou a sua terceira viagem missionária e terminou de arrecadar dinheiro para a igreja de Jerusalém, ele realmente foi lá na igreja de Jerusalém, entregou a sua oferta, entregou a oferta levantada pelas igrejas lá da Ásia Menor e da Macedônia, mas teve um pequeno problema, na verdade um grande problema. Paulo foi preso em Jerusalém e desde então ele nunca mais foi livre para pegar o evangelho. Ele foi levado para Cesareia e por último foi levado para Roma. Finalmente ele foi para Roma,
mas ele foi para Roma já preso. E isso daí já lá por volta do ano 62 depois de Cristo, estima-se que Paulo chegou em Roma, né? E assim ele terminou sua vida lá em Roma, assassinado pelo imperador Nero. Mas por que Paulo tinha tanta vontade de ir para Roma? Um dos primeiros motivos que Paulo tinha muita vontade de ir para Roma e achava muito importante escrever uma carta para a igreja de Roma é que Roma era a capital do mundo, era a capital cultural do mundo daquela época. Todos os olhos estavam voltados para aquela igreja. Então, a igreja de Roma precisava ser uma igreja forte, uma igreja firme, uma igreja que espalhasse o evangelho. Porque espalhando o evangelho em Roma, o evangelho poderia se multiplicar muito mais. Sem contar que a cultura também vivida em Roma era uma cultura extremamente cosmopolita, cheia de ideias complicadas e contrárias à fé cristã, cheia de práticas questionáveis. Por isso que Paulo também escreveu a carta aos Romanos, para manter a igreja firme e forte no meio de uma cultura tão diferente dos cristãos. Mas também muitos estudiosos apontam que Paulo escreveu a carta de Romanos, pois ele pretendia ir para a Espanha. Como assim? O que tem a ver a ida de Paulo para ele escrever a ida de Paulo para a Espanha com a escrita dele pela carta de Romanos? Estudando um pouco a forma que Paulo organizava suas missões, ele sempre tinha o quê? Uma cidade base, para a partir de uma cidade base desenvolver o seu ministério e visitar outras cidades. Estima-se que Paulo pretendia se mudar para Roma e usar a cidade de Roma como uma cidade base para ir para a Espanha. Como fala, por exemplo, lá em Romanos 15, 24. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco. E também em Romanos 15, 28, fala assim: tendo concluído isto, né, concluído a oferta que ele estava levando para as igrejas, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Então Paulo ele queria ir a Roma, né, talvez usar aquela cidade como um quartel-general, como uma base para ir para a Espanha. Então Paulo ele precisava de uma carta de apresentação à igreja de Roma, uma vez que ele pretendia ir para Roma e se estabelecer lá. Porque, com certeza, a igreja de Roma já devia ter ouvido falar alguma coisa de Paulo, né? Mas também corriam, por exemplo, muitos rumores falsos sobre a pessoa do apóstolo Paulo. Então, ele precisava se apresentar e apresentar a doutrina que ele acreditava para a igreja de Roma. Então, a gente agora consegue entender um pouco mais qual foi o propósito da carta inicialmente. Feita essa apresentação, agora nós vamos ver rapidamente como é que a carta de Romanos está dividida. A gente pode dividir ela em dois grandes blocos. Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, trata mais sobre a parte doutrinária. E do capítulo 12 ao capítulo 16, é uma carta mais prática, uma parte da carta que fala como é que o cristão deve ser na prática, né? A doutrina lança as bases, os fundamentos da fé cristã, e tendo essa base, esses fundamentos, a parte mais teológica da carta, né? No restante da carta, né, no segundo bloco, vai falar como é que o cristão deve se comportar perante as autoridades, como é que a igreja de Deus deve se comportar. Hoje, nós vamos ver mais esse primeiro bloco. A gente vai ter 2 aulas falando sobre o livro de Romanos, porque realmente o livro de Romanos, como foi falado, é um livro muito grande, é a maior carta de Paulo, e somente em meia hora a gente não conseguiria ver tudo o que essa carta tem para nos dizer. Olhando para esse primeiro bloco,
a parte doutrinária, né, a gente pode também subdividir ele em mais ou menos 4 blocos, que mais ou menos do capítulo 1 ao capítulo 3 vai falar sobre a condenação. E o que a condenação revela? Revela a ira de Deus. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Nos capítulos 4 e no capítulo 5, na verdade é um pouquinho... A partir do capítulo 3, versículo 20, já começa a trabalhar esse tema. E qual é o tema? Do final do 3 até o capítulo 5. Vai falar sobre a justificação. E a justificação vai nos revelar a graça de Deus em nossas vidas, né? Em Romanos, dos capítulos 6 a 8, vai trabalhar um tema que é a santificação. E nos capítulos 9 a 11, vai trabalhar a eleição. Apresentado esse esboço dessa carta, a primeira coisa que eu queria falar com vocês e refletir é que a carta de Romanos revela a condição do homem. Mas como assim? Com certeza, você já deve ter ouvido falar aquela famosa frase falada por um filósofo iluminista chamado Rousseau, que diz assim: o ser humano nasce bom. A sociedade é que o corrompe. Essa frase não poderia estar mais distante de uma cosmovisão cristã. Porque o que Paulo aponta no livro de Romanos é que o homem não nasce bom por natureza. Nós não somos bons por natureza. Do capítulo 1, nos versos 29 ao 31, a gente não vai ler, mas se você tiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe aí, dê uma leitura rápida por cima. Paulo vai falar muito sobre as características naturais do ser humano. Ele aponta diversos pecados. Ele fala que nós somos gananciosos, idólatras. E Paulo fala que não existe um homem bom sequer. Se nós lermos, por exemplo, em Romanos 3, 10 a 12, então abre aí comigo, ele diz assim, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, 23 também fala assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a Bíblia fala que por mais que a gente seja uma pessoa boa nessa terra, por mais que a gente faça as boas ações, a gente não é bom. Nós temos uma natureza pecaminosa. Por exemplo, aquele velho exemplo. Você não precisa, por exemplo, ensinar a uma criança a mentir. Ela vai começar a mentir naturalmente. O que você precisa, na verdade, é ensinar boas maneiras à criança, a se comportar, a conter seus impulsos. Mas as coisas erradas você não precisa ensinar para uma criança. E as pessoas têm muita dificuldade de enxergar que elas são más por natureza. As pessoas se acham boas, as pessoas acham, não, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os pobres, minhas ações são boas, afinal eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, eu sou uma pessoa boa. Mas não é isso, porque todos nós pecamos. Uma pessoa que diz que não tem pecado é mentirosa, inclusive João fala isso. Né? Todos nós pecamos, não tem para onde correr. Por quê? Porque a gente tem uma natureza pecaminosa. Desde que Adão e Eva, né? Paulo também vai falar isso na carta de Romanos, né? Desde Adão, o pecado entrou no mundo e a natureza e o homem foi corrompido pelo pecado. E a partir desse pensamento paulino foi criado o termo
total depravação do homem. E o que é isso? O que é essa ideia, né? Ele afirma que o homem é realmente mau por natureza e nada do que a gente fizer vai poder nos aproximar diante de Deus e vai nos tornar justo diante de Deus. Todas as ações que a gente fizer se tornam vãs, pois a glória não é dada a Deus, mas a glória é dada a nós mesmos. Então, vemos que o homem tem uma natureza corrompida. O homem é mau por natureza. E Romanos também vai nos apontar a natureza de Deus. Romanos nos apresenta Deus como um Deus santo e justo. Deus, ele é um Deus santo, um Deus perfeito. Então, nada que tenha um pecado pode chegar perto de Deus. É tipo como água e óleo, não se mistura, é uma coisa que não dá para misturar. Então, Deus com o pecado não se misturam. Então a gente tem um grande problema, porque como é que nós, pecadores, que temos pecado, podemos chegar de volta a Deus? Podemos chegar perto de Deus? E mais do que isso, a Bíblia revela também, o livro de Romanos, né, revela a ira de Deus. Como Romanos capítulo 1, versículo 18 fala: a ira de Deus se revela do céu contra nós, toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, a gente vê aqui claramente que Deus, ele se ira, mas um aspecto que é importante, que Deus não se ira contra o homem em si, mas Deus se ira contra toda a impiedade e perversão, contra o pecado. A gente já ouviu muitas vezes também aquela frase, né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E isso é verdade. Então, Deus tem um dilema, porque ele quer que o ser humano esteja perto dele, mas o ser humano está cheio de pecado. E como falamos, Deus é um Deus santo que não permite que o pecado chegue perto dele. E ainda vamos falar também um pouco mais sobre a justiça de Deus, que é um outro atributo que nos torna longe dele, mas falaremos disso daqui a pouco. Mas antes de falar, estamos falando muito de conceitos, né? Eu queria refletir um pouco sobre esse conceito da ira de Deus. A Bíblia, na língua original dela, que é o grego, existem duas palavras para descrever a ira. A palavra thumos e a palavra orge. E o que essas palavras significam? Qual a diferença desses dois tipos de ira, né? A palavra thumos, né, ela está atrelada a um sentimento. E um sentimento é algo momentâneo. Sabe quando você dá uma fechada em você no trânsito e aí você fica com raiva daquela fechada que deram você no trânsito? Você está sentindo a ira thumos. Por exemplo, quando Jesus estava pregando na sinagoga, né, em Lucas 4:28, fala assim: e todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, né, as coisas que Jesus estava pregando, se encheram de ira. Essa ira que fala aí é essa ira thumos, né? Então a ira thumos seria exatamente uma ira humana, uma ira que é do homem, né? Uma ira que é um sentimento. Mas a outra palavra também usada e que foi traduzida para a nossa língua como ira é a palavra orge. E em Romanos, a palavra que Paulo usa aí e usa em outras vezes no seu livro, na sua carta, como a ira de Deus, é a palavra orge. E esse tipo de ira, ele não é um sentimento, mas sim uma disposição de espírito mais permanente e duradoura. Como assim?
Bom, para exemplificar, eu vou dar um exemplo. Imagina que tem um tribunal e tem um juiz, e o juiz ele vai aplicar a sentença a um homem que foi condenado pelo seu crime. O que a gente poderia dizer é que o juiz vai aplicar a sua ira. Na nossa língua não faz muito sentido. Nós podemos dizer assim que o juiz se encheu de raiva para... Não. O juiz ele foi justo, ele aplicou a sentença que precisava ser aplicada. A ira de Deus é justamente isso. A ira de Deus é justamente esse julgamento de Deus, não contra o homem em si, mas contra o pecado. Como podemos ver, por exemplo, em João 3,36, né? E em Romanos também, diversas vezes aparece, né? Que fala assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus, o julgamento de Deus sobre ele permanece. E agora, né, como a gente falou, a gente tem um grande problema. Porque nós temos um Deus que é santo, um Deus que é justo, que tem uma ira, e nós somos pecadores. Como é que nós podemos chegar perto desse Deus? Como é que nós podemos desenvolver um relacionamento com Ele? Como é que nós podemos nos tornar justos novamente? Sabe? Muitas pessoas se perguntam por que Deus não simplesmente não releva e perdoa o homem pelos seus pecados, né? Por que simplesmente Deus não deixa passar? Bom, Deus poderia fazer isso, mas como já falamos do problema da santidade de Deus, né? Que Deus não pode chegar perto do pecado, né? Na perfeição de Deus não há imperfeições, né? E então o pecado não pode chegar para perto de Deus, porque o pecado é tudo aquilo que é imperfeito. Mas também a questão é que se Deus permitisse isso, nós viveríamos numa sociedade de impunidade. Deus aplica a sua ira e a sua sentença sobre o pecado, sobre o ser humano, pois ele é um Deus, como a gente falou, Deus justo, né? Todos nós temos um sentimento de fazer justiça. Por exemplo, você não fica revoltado quando você vê os políticos em Brasília roubando e não acontecendo nada com eles, eles ficam soltos? Ou você também não se indigna quando você sabe, por exemplo, que um bandido assassinou tal pessoa e esse bandido não é punido? Todos nós temos um sentimento de fazer justiça no nosso coração. E com Deus também é assim. Além da santidade, Deus é um Deus justo. Deus ele é um Deus que tem esse sentimento, assim como nós. E imagina se Deus não fizesse justiça, se Deus deixasse as pessoas viverem do jeito que elas quiserem, fazendo o que quiserem, sem nenhuma punição, o mundo viraria um caos, viraria uma anarquia. Seria 1000 vezes, trilhões de vezes pior do que a gente vive hoje. Então, por isso que Deus precisa assumir uma postura justa e de julgar o pecado. Mas então, falando tudo isso, voltando a uma coisa que a gente falou, como é que a gente pode chegar perto desse Deus? Como é que a gente pode ter os nossos pecados perdoados? Bom, isso você vai descobrir no domingo que vem, porque infelizmente nosso tempo é curto e a nossa aula está se encerrando por hoje. Mas fica ligado, no próximo domingo na nossa EBD a gente vai continuar estudando Romanos e vamos continuar vendo temas muito interessantes que essa carta nos apresenta. Tenha uma semana abençoada e cheia da presença de Deus.